Olá, seja bem-vindo ao podcast de Gramado para você, um programa que visa salientar o que há de melhor na nossa cidade, que são os fazedores de cultura que promovem o andamento de Gramado dia a dia. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que o patrão do CTG Manu Tasso aqui de Gramado, um cara que lida com a essência do Rio Grande do Sul, com a nossa cultura gaúcha e que caminha aí nos desafios lado a lado de fazer uma Gramado diferente, mais pujante, mais ativa. E nós vamos falar desse cenário que são as tradições gaúchas, de como é estar à frente de uma entidade, os desafios que são. E ele, Fernando Guzzi, também é meu parceiro como jornalista, outro lado da imprensa, então a gente sabe que todas as histórias têm dois lados, e tu vai trazer esses dois lados pra gente hoje. É um prazer, uma satisfação te receber, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação imensa estar aí conversando contigo, com toda a audiência, e especialmente por estar falando daquilo que a gente vive, gosta e cultua, que é a tradição do nosso Rio Grande. Uma coisa que dá prazer de falar, Sim, né? Sim, demais. Pois é, primeira vez, patrão. Primeira vez, patrão. E como é que foi essa experiência? Nós estamos num ano, 2025, que é um ano de troca, né? Sim, patronagem. Sim. Como é que foi estar à frente dessa entidade que tu cresceu envolvido com o CTG, né? Quem é o Fernando dentro da tradição gaúcha? Pois então, eu tenho uma origem familiar, que ela é tradicional, dos Campos de Cima da Serra, meu avô, minha mãe, né? Então, a minha família por parte de mãe, né? Eu, propriamente dito, a participar efetivamente do Centro de Tradições Gaúchas, né, do gauchismo, já era adolescente. Ok. Já era adolescente. Eu não tive um convívio com o meu avô, mas na adolescência, por influência de amigos, colegas de escola, e muito especialmente pelo saudoso Nailor Balzarete. Olha aí, que grande. Ele foi um baita tradicionalista, uma referência em Gramado, foi patrão do CTG Manu Tasso, e ele era meu colega de rádio Excelsior. Eu era operador de áudio, ele tinha um programa diário, no final da tarde, e ali a gente se conheceu, convivia diariamente, eu aprendi muita coisa com ele, e foi também por muito incentivo dele, numa ocasião que a gente foi fazer um programa dentro do CTG, na sede, ali no centro. Ali no centro. Né? Uma transmissão lá de Semana Farroupilha. 1999. 1999. Numa transmissão de programa que a gente fez lá de dentro, na Semana Farroupilha, de dentro do CTG, e ali eu encontrei colegas lá da escola, né? Alguns eu até já sabia que faziam parte, mas a gente nunca entrou em detalhes, né? E ali houve naturalmente uma aproximação. E lá estou até hoje. Que legal, né? Uma coisa inusitada, né? O rádio te trouxe de volta para... Exatamente. Né, para a tradição. E a tua lida com o rádio, como é que ela ficou nesse percurso? Ela foi bem tranquila. Eu gostei demais porque eu tive muito aprendizado. Naquela época, quando eu entrei para o CTG, eu estava apenas como operador de áudio. Sim. E o próprio Nailor foi dando corda, incentivando, né? Dando cancha, dando rédea, como se diz, para mim assumir o microfone em algum momento. Claro. E assim, com o incentivo dele, eu fui, né, perdendo a timidez. E ali foi o rumo da tua faculdade. Foi porque eu ainda estava no ensino médio, quando eu comecei a trabalhar na Excelsior, e dali eu decidi, o momento que chegou para ir para a faculdade, curso de jornalismo. E aí, na ocasião ainda, me lembro até hoje, brinco com alguns amigos, eu fiz na Fevale em Novo Hamburgo, e havia a possibilidade de fazer o vestibular com 2 cursos, um primeiro e uma segunda opção. Né? E aí, veja bem, primeira opção, jornalismo. Não vai me dizer que foi história. Não. Segunda opção, engenharia. Uau! Passei nos 2 e bom, jornalismo, né? Vamos lá, porque já estamos... E a engenharia veio da onde? Não sei, aquela coisa de menino, de adolescentes, quero ser engenheiro, aquela coisa... representatividade do engenheiro. Mas me descobri na comunicação, e é onde eu estou até hoje, né? São 25 anos de comunicação, desde a adolescência. Nós temos parelho ali, uma
E ainda brinco com alguns, digo, gente, eu passei no vestibular para jornalismo e engenharia. Fiz jornalismo. Já pensou se tivesse feito engenharia? Tava rico! Gato escaldado tem vento de água fria, né? Nem vou falar nada agora. Vamos voltar pro CTG. Vamos lá. Vamos voltar pro CTG. Vamos voltar pro CTG. E eu tinha começado fazendo uma pergunta de como tinha sido esse tempo, esse período Sim. na patronagem. Ele reflete aquele teu olhar de garoto sobre o que tu viu naquela transmissão? Sim. Eu tinha um perfil muito, sempre muito conservador, mas tu veja que para um adolescente, numa época que estava estourando o Tchê Music, Sim. Eu adolescente podia ter embarcado naquela mesma onda, mas tinha uns esteios, na Elor Balzaretti, um Itacir Dutra, já estava lá dentro do CTG, tio Itacir e a dona Genesi eram os coordenadores artísticos naquela época, então a gente tinha ali dentro do CTG uma base do tempo antigo, né? E aí, naturalmente, tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Então, naturalmente, aquilo ali te dando como norte, né? Eu fazia os programas, tinha liberdade para né? Claro. Fazia um programa dominical. Tinalor fazia durante a semana, eu estava fazendo já nos finais de semana. E com música tradicionalista, com os ensinamentos dali, com uma base muito bem estribada e seguindo o conservadorismo, a música tradicionalista, nativista, regionalista, de fato, né? E o Tchê Music borbulhando, e as pessoas ligando lá, Fernando, roda pra mim tal música. Um dia eu me lembro, assim, até hoje cito como exemplo, um dia me perguntaram, era um sucesso naquele momento do Tchê Music, ô Fernando, roda aí pra nós o Barquinho, acho que Grupo Candeeiro. Candeeiro. Então, eu anotei, não falei nada, entrei no ar. No ar eu dei o recado de volta pra pessoa que tinha me ligado pedindo a música. Eu disse, não vai dar, o Barquinho afundou. E acabou perdi o Barquinho, né? E atraquei ali os Serranos, o Monarcas, o Porta-Véia. Eu digo, não, vamos de gauchismo na veia, meu galo. Imagina que essa do Barquinho, ela foi estourar mais depois ainda, né? Sim. Com o grupo do Michel Teló, o Tradição. E quantos anos depois? 2006, 2000 Sim. e pouco, levou uns 5, 6 anos pra música engajar, né? E naquela época era meio fundo. Eu acho que houve ali uma bolsa, né, que segurou ali o Tchê Music, né? Foi uma bolha bem, bem forte nessa onda aí, que não deixou o Tchê Music realmente, né? E eu acho que foi forte ali. Era uma briga dos CTGs de todo canto. Mas aí que eu te pergunto, agora falando de tradicionalismo. De segurar. Essa briga valeu hoje que a gente olha nos rodeios? E as músicas que tocam nos rodeios, grande parte das músicas, né? Que continua sendo a briga, mudou o rumo da música e é uma briga que ainda é ferrenha. Na sua medida, veja que hoje eu estou patrão do CTG. Na sua medida teve sim um efeito muito positivo, mas também teve uma rendição em algum momento da história, né? Nos anos a seguir ali do Tchê Music, ali dentro mesmo daquela fase, também muitos se renderam, as próprias bandas, né? E aí a gente tem contato com músicos de muitos conjuntos, e naquela época já tinha, e o discurso sempre foi o mesmo. Ou a gente toca, ou a gente morre, né? Que loucura, então, né? muitos dos conjuntos, eles tinham essa percepção. Vai para dentro do CTG, tocar trancão. Sim. Dentro do possível, eles iam encaixando. Alguns CTGs permitiam, outros não, né? A gente aqui em Gramado não permitia, mas em algum momento, e especificamente, isso é um detalhe de hoje, especificamente nos bailes que a gente faz o ano todo, no rodeio, a gente frouxa um pouco a corda. Mas aqui nos bailes quase não tem, né? É o único ambiente que tem no rodeio. Mas nos rodeio. Bailes durante o ano não tem. Né? Esse é o ponto. Nós temos aqui contratado, vai ter rodeio semana que vem, são conjuntos populares. Vamos contextualizar, né? Nós estamos aqui iniciando, terminando janeiro, iniciando fevereiro de 2025.
Sempre no início do ano temos o rodeio, que é tradicional, já em Gramado, mais de 40 anos. 45 anos já, o rodeio. Na verdade, Vivi, mais de 45 anos. É a 45ª edição. Só não é... Teve algumas festas campeiras ali ao longo dos anos. São 70 anos de CTG fazendo esse ano agora, né? Então deve ter tido mais alguns eventos antes que não eram contabilizados, né? Mas eu toquei nesse assunto das músicas, porque hoje mudou só o disco, né? Que nem discorrendo, trocou o lado do disco e a gente continua, né, com essas questões, e que são questões que, dentro do movimento tradicionalista, para quem está acompanhando e quiser, procura lá o que é MTG no Google, dá uma olhada, acompanha, posso deixar até alguns links aqui embaixo na descrição durante o programa, porque é um assunto que a gente nem vai entrar, a gente está dando uma pincelada, e quem não sabe nem o que é trancão também vai ter que procurar no Google, né, porque vale a pena. Tem um Trancão de Livramento que é muito bom de ouvir, então vai ouvir para entender o que é a Tchê Music, dá uma procurada aí, Tchê Guri, né, Tchê Garotos, quem mais aí, o Tchê da Vaneira, Tchê Barbaridade, os que faziam sucesso nessa época aí, e que ainda tocam hoje, né? Sim. Tocam hoje, mas de longe não competem em nada com a nossa música, tradição, e aí tradicionalista, né, tradicional. Então escute, ouça, vou deixar uns links aqui, e aí você tira a sua própria conclusão e vai entender o que a gente está falando. Porque o amor pelo Rio Grande, ele vai muito além, é muito bem expressado nas nossas músicas nativistas, né, tradicionalistas. Sim, nossa, tem muita história, tem muita vivência, tem pessoas reais, que Histórias viram... de pessoas reais que viram letras de música, que né? viram letras de música, então é uma riqueza, assim, extraordinária. E é isso que nos encanta também no gauchismo, né? Então, eu falava há pouco, Vivi, dessa questão de adaptação, e agora me vem um outro exemplo também, que nós tivemos recentemente numa Semana Farroupilha aqui de Gramado com o Grupo Querência. E eu cito com muita liberdade porque os caras são fantásticos. Na contratação me pediram o que a gente queria ouvir, que eles tocassem. Porque é uma banda que tem qualificação e um repertório diversificado. Eles tocam o que falávamos há pouco de Tchê Music. Atendem gregos e troianos, exatamente, né? E aí eu disse, olha, eu quero essa linha musical aqui. Não tem problema. Foram pro palco. Eu não me lembro dos últimos anos um baile tão bom. Que legal, né? Mateadores também foi sensacional no aniversário ano passado do CTG, de 69 anos, também foi fantástico. Para mim, citar dos 10 anos para cá, esse baile dos Mateadores e aquele da Semana Farroupilha do Grupo Querência, eu tiro o chapéu e bato palma, porque aquilo que a gente procura quando vai para um CTG, e são bandas qualificadas, que pode sim, e tem diversidade no seu repertório, mas atenderam o nosso pedido, e mais do que isso, né, para te ver o tamanho da qualidade musical, a leitura da sala. Sim, Gramado, a percepção do salão vazio, a percepção de trazer as pessoas... que enche a sala? Opa, essa aqui encheu a sala. Logo no primeiro chamamé, eles perceberam que a turma daqui, os dançadores daqui são chamameceiros. Sim. Então, foi um baile com bastante chamamé, né? Porque tem muitos conjuntos que chegam ali também, né? Ah, é trancão? Beleza, mas eles vêm com o repertório engessado e tu vai lá e pede uma música e reza, porque, né? Fantástico. Então, a musicalidade do Rio Grande do Sul são bandas que eu admiro muito, que conseguem, assim, num baile, faltar tempo para tocar todas as músicas deles, né? Deles próprios. Eu vejo o Rodeio, né? Os Bertucci, né? Pega as bandas mais antigas, que tem repertório, assim, que Deus o livre, né? Eu lembro que uma vez eu brinquei com o Reis que estava correndo com as músicas para ver se dava tempo dele tocar todas, né? Sim. Porque é um baile gostoso de dançar, e que tu quer realmente passar por todas as músicas, né? E um baile de 4 horas, quando tu vê, terminou, e tu pede mais uma, duas e... É verdade, e vai embora, né? E vai embora. Foram quantos bailes nessa patronagem? Olha, eu cito Querência e os Mateadores como os principais, mas a gente fez, olha, seguramente 14, 15... conjuntos locais também. O que tá mais incomodação, o rodeio ou o baile? Uma pergunta pra Patrona. O rodeio. sem dúvida. Barbaridade. É uma lista. Porque o rodeio, pela proporção que é o evento, é uma infinidade de detalhes que precisam dar certos, e então a gente tá sempre... E uma infinidade de imprevistos que vão acontecer, né? Sim. Porque não tem rodeio que não aconteça alguma coisa. Não, sempre tem. Então a gente já agora... nas últimas semanas, de um mês e pouco para cá,
O rodeio tá aí batendo a porta de 5 a 9 de fevereiro, mas já vem desde dezembro tentando, né? Encaixar as peças para o momento do rodeio fluir com mais tranquilidade. Exatamente. Ainda assim, os imprevistos, né? Não, é natural. A própria terminologia já diz, né? Tu não prevê. Exatamente. Então, não, e sempre um registro d'água, né? A gente acompanha, sabe que isso vai acontecer. Isso aí. Daí passou um cavalo, foi um tropeço, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Sempre tem. Alguém, são muitas pessoas envolvidas com pensamentos diferentes, perfis, características diferentes. Que enxergam prioridades diferentes também. E a gente acaba fazendo muita política aí também, né? Porque tu vai ajeitando um aqui, vai conversando com outro ali, te acalma, vem cá, vamos ali tomar um chopp aí, depois a gente... Vamos embora. Pois é, eu acho assim que se a gente olhar dentro de um calendário de eventos e colocar Gramado nesse universo tradicionalista, né, a gente consegue chegar no nível assim, né, de orgulho, de se orgulhar e de ver que é um rodeio, né, que tem presença, que já está com um local pequeno para ser feito, que precisa de um local maior. Sim. Hoje a tecnologia e a própria evolução dentro do tradicionalismo, a gente fala de caixa coberta, então se vê também a patronagem, tanto, e a gente já vai falar de coisas específicas para o pessoal entender dentro do CTG, como é que funciona a organização do CTG, como é que se distribui isso, para se preocupar e oferecer uma melhor qualidade a cada rodeio, né? Da experiência de quem vem laçar. Né? E se você não sabe o que é laçar, o que é ginetear, o que a gente faz aqui, também vou deixar um link para você conferir o vídeo do rodeio de Gramado e acompanhar no canal ao vivo no final de semana que vem. Certo. E quem está olhando bem depois já vai poder ver o rodeio tranquilaço, né? Não vai nem ter que esperar. Tu sabe, Vivi, que o rodeio, o tiro de laço especificamente, ele tem uma origem lá no final da década de 40. Aquela região ali de Lagoa Vermelha, Esmeralda, Vacaria, laçadores daquela... Eu tive a oportunidade de narrar nos 70 anos de Esmeralda, que foi a terra do tiro de laço. Né? Que história, viu? Foi um momento e eu me refiro especificamente ao tiro de laço enquanto competição. Sim. Né? De nós dois disputarmos, né? Quem é melhor, isso década de 40, final da década de 40, porque naturalmente ela é uma lida de campo que vem de muito antes disso, né? E de lá para cá, o CTG aqui em Gramado, ele foi fundado em 55, então a gente está aí com 7 ou 8 anos de diferença, né, para essa origem aí do tiro de laço como competição, como né? competição. Vamos falar de competição. Exatamente. E, nossa, claro, a gente está falando aí de muitos anos, são 70 anos, um pouco mais, né, do tiro de laço, mudou muito o perfil, né? Sim. E especialmente nos anos mais recentes, sei lá, talvez a última década, um pouco mais, que daí a gente já entra para uma questão de profissionalização do laço. O que antes era lazer, passou a levado a sério. Exatamente, profissão, que nem jogador de futebol. Isso. Porque como o laço, o ato de laçar, ele exige esforço físico, talvez não tanto quanto um jogador de futebol profissional. Não, nem comparar, nem vamos comparar dentro, mas exige. Exige um esforço físico, então ele também tem um período de auge. Sim. Né? Sim. E aí, claro, profissionalizou, tem laçadores aí que... hoje tu tem uma estrutura dentro do rodeio, que se a gente olhar, não é só o laço. Tu vai pro técnico que tá treinando, o professor que vai dar o curso de laço, o cara do laço, da pilcha, de toda a encilha do cavalo, de todo atendimento pro animal, de todo atendimento técnico de preparo físico do laçador, né? Então tu tem um universo muito extenso e grande de profissionais que acabam sendo uma cadeia produtiva para manter as coisas funcionando e que mantém o nosso estado ativo, né? E o patrocinador. E aí vamos chegar nos patrocínios, né? E aí o cara é profissional e ganha para isso, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de estar numa festa em Esteio, e onde ficamos do meio-dia às 4 da tarde, narrando 2 competidores por conta da premiação. Eles não queriam dividir, e eles estavam, isso no domingo, eles estavam desde sábado de manhã às 8 da manhã, laçando, haja braço, competindo 1 a 1, para chegar lá na final, os dois, e quando o braço cansasse, né? E pro narrador isso dificulta muito a função do argumento na hora que entra, né? Isso é um teste enlouquecedor, mas a gente vê que nível que chegou os nossos, né, laçadores, e começa com a paixão, né? Na vaquinha parada, de dentro, criança, né? De criança, de berço, né? A minha filha com 4 anos, quando ganhou o troféuzinho, ela disse que ela não queria mais vaquinha parada, ela queria boi. 4 aninhos, imagina?
O que é a paixão, que a criança vai, a relação que ela vai tendo com aquilo, que ela acredita que ela é capaz de mais, né? Então isso é exponencialmente gostoso da gente, que vivencia a nossa cultura de ver. Sim. A criança quer ficar ali, né? Quer seguir adiante, né? Então, dentro do universo do CTG, como funciona essa estrutura? Conta para nossa audiência como é que funciona a estrutura dentro do CTG. Tu tem um patrão? Não vou deixar para te falar, não vou tomar as rédeas aqui da situação. Vou largar no colo de quem sabe. E quem tem o título de patrão. É isso aí. Patrão, que é basicamente o presidente da sociedade. Perfeito. Né? Tem sócios, né? Tem um regimento interno, um estatuto, funciona como uma sociedade. O patrão nada mais é do que o presidente. Né? A nomenclatura ela é tradicionalista, então o patrão. E aí tem o vice, né? O tesoureiro, né? Cuida do que... Dos pila. Secretaria, né? E aí a gente tem departamentos, que é onde até agora o que eu falei de estrutura é a parte mais burocrática e um pouco de política, porque a gente, né, no convívio com as pessoas, a gente precisa tentar, não consegue, mas tentar agradar todo mundo. Mas aí nos departamentos é onde a magia acontece, né? Porque daí tu segmenta. Nós vamos ter o departamento campeiro, que daí sim cuida, né, das crianças, dos jovens, dos adultos, 60 a mais, do cavalo, né? A parte campeira, o tiro de laço. Tem outras tantas modalidades, que nem paleteada. Tem rédeas, né? Claro que no CTG a veia ela vai muito, quase assim, 90 e tantos por cento é laço. É laço. Desde a vaquinha parada até o laço no cavalo, mas existem outras modalidades, né, campeiras, tem outras cidades aí que é mais forte. Aqui em Gramado a gente não tem tanta tradição, são poucos, mas tem, por exemplo, que frequenta e participa, compete até em paleteadas, né, gineteadas, né, então tem outras modalidades, mas a parte campeira, né? Aí nós temos o departamento cultural, e aí a gente trabalha a história do Rio Grande do Sul, usos e costumes, a questão bem tradicional mesmo daquilo que a gente aprendeu, né, com o tio Nairor, com o tio Itacir, né, com as famílias que aprendem com o pai, com o avô, com o bisavô em alguns casos, né, que tem essa bênção. E aí na parte cultural entra muito aqueles concursos de prendas, de peões também, e eu participei de um, que hoje me trouxe a ser patrão, 20 anos atrás. Eu fui peão farroupilha em Gramado e depois da 27ª região tradicionalista. Eu ia falar isso depois, mas é isso aí. Tá, então vamos deixar para a sequência ali. E aí, da parte cultural, a prenda de faixa, né, as crianças, a palestra, né, que a gente traz sobre trocentos temas, histórias, sobre o MTG, sobre brinquedos, lendas. O Rio Grande do Sul tem bibliografias incríveis de lendas, né? Isso tudo é tema do departamento cultural, né? De fazer esses encontros, esses momentos, de ensinar uma criança a fazer um chimarrão, sabe? A entender o que é a Cinco Maria, que foi o brinquedo que a avó teve, né? Exatamente. Isso aí. Esse é jogar o jogo do osso, que muita gente nem sabe. Nem sabe, mas existe, tá ali, é tradicional. E até usar uma tarca, né? Que ninguém mais, eu acho que hoje eu vi uma gourmet, eu fiquei olhando, eu fui perguntar, isso aqui é pra contar, como é que tu sabe? Eu disse, não, isso tá parecido, né? Com umas bolinhas parecidas de coquinho, sabe? Um troço nada a ver com o que era, porque era com os ossinhos, né? Os ossinhos do boi, do porco. Hoje em dia a tarca, ela ovelha, né? A tarca de ovelha, isso, né? Serra o ossinho da canela, né? Isso. E aí faz... Era ferramenta de contagem. De resto. 10, daí tu passa né? Olha isso, como é que é aquele joguinho? Mas como é que é o ábaco? O ábaco gaúcho. De muitos anos pra cá virou enfeite pendurado na goiaba. Isso, mas eu achei muito sinistro o que eu vi, mas tudo bem, né? E assim como várias coisas, né? Com a pilcha, que a gente olha outros tipos de pilcha. Eu vejo que tem um lado da evolução, é muito bom para algumas coisas, né? Até comentei numa outra entrevista com a primeira prenda que teve aqui nos visitando, aqui da região, né? A Gabi, sobre a evolução do tecido. Hoje tem um tecido que não sua, não isso, aquilo. Isso é legal.
vai trazer um outro aspecto para as prendas, porque a gente usa muita roupa. Agora, tu tem uma bombachinha coladinho, eu acho que tem coisas que saem um pouquinho Sim, tem detalhes que fogem. Esse é um ponto muito importante, Vivi, que a gente tem dentro do tradicionalismo, porque tem, daqui a pouco, aquela confusão. E eu chamo de confusão porque a gente tem que observar a história na sua amplitude. E calma aí que não é tão complexo assim. Veja lá. A moda no mundo, independente de quantos anos, de quantos séculos, ela sempre teve uma evolução. Sempre teve uma evolução. E aí o gaúcho o peão usa bombacha, a prenda usa vestido, e é isso aqui e acabou. Bom, peraí. Teve fases, teve ciclos, teve uma evolução, mudou o tecido, as cores, né? Hoje a gente tem uma variedade maior de cores do que existia lá na década de 50, sabe? Então, essa evolução respeita-se, e assim mundo afora. Né? E a utilidade também das coisas, né? Então, se a gente olha para a bombacha mais larga, tinha regiões diferentes, claro. E trabalhos e funções diferentes que ele precisava de uma pilcha, né, adequada para aquele momento. É que nem eu brinco com as gurias. Jesus, tanta anágua no vestido, impossível que a mulher trabalhava com aquele monte de anágua. Aquilo ali era para festa. Exatamente. Uma ocasião, Deus, né, no dia a dia. Então, por que a gente não pode ir num baile, daqui a pouco uma saia mais leve? A gente tem que ir com uma saia, né, mas ok, faz parte, então, de uma história. Tudo bem? A pilcha, ela faz parte, teve ciclos, né? Tem uma evolução, perfeito. Agora tem aquele que daqui a pouco quer levar a evolução para um ponto mais ousado, né? Uma bombacha mais justa, né? Com brilho. Com características diferentes da tradicional, né? Então, a gente olha, respeita e compreende a evolução, mas... né? Ou até a adaptação talvez cabe em outros ambientes, né? Que não dentro de um lugar. Exatamente. Onde a gente prima por valorizar aquilo que foi construído, né? Tem que observar até que ponto essa evolução vai me permitir de inventar algo que não existe. Mas agora tu falou uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar um pouco para isso, né? A nossa cultura foi inventada de uma certa forma. Todas as culturas do mundo inteiro são culturas inventadas a partir das relações que a gente vivencia, né? Então, eu acho que a gente, quando se cria uma cartilha de princípios, a gente tem que seguir esses princípios. Então, aí tudo certo, né? E aí eu acho que vai do local. Tu quer inventar sobre a pilcha um modismo, ok, então ela vai servir no grupo e com aqueles valores, aqueles princípios que tu vai ter que respeitar naquele lugar lá, né? Eu acho que tá faltando a gente ter essa conversa mais aberta, né? Mas não tu chegar num rodeio todo de pink, né? Eu vi o canto, assim, olha, passou do meu limite e eu vou falar porque eu acho que não, né? Tem lugar. Sim. Tem lugar que é usar. Eu já usei bombacha de salto alto, mas não foi no CTG. Não foi num baile, não foi num rodeio, entende? Foi numa janta que eu me senti à vontade para ir com um monte de gente que eu conhecia num evento e que o pessoal sabia que eu era narradora, então eu fui lá e fiz uma presença com a bombacha e aquilo tinha identificação comigo. Ele é uma questão de ser retrógrado e fechado, mas uma questão de que a gente percebe que existe um movimento em alguns segmentos de que você tem que ir lá para provocar uma situação. Então esse não é o ambiente. Exatamente. Esse é um ponto bem importante, o que acaba se tornando provocativo. Isso. Né? Porque tu não tá demonstrando teu amor pelo... Sabendo, tu sabe que não é aquela linha ali. Não gosta daquilo, mas se envolve pra fazer... E isso tudo a gente tem um entendimento do que é tradicional, do que virou nos ciclos, do que evoluiu, né? Do que desvirtua, do que vem e provoca, né? Do que fere, né? Isso tudo a gente precisa levar em conta. E aí, naturalmente, né, dentro dessa evolução, é um ponto que a gente precisa ter bastante cuidado, porque é muito fácil, né, de a gente ter, especialmente dos jovens, e isso não é uma crítica, mas por falta de uma orientação que diga, meu querido, é assim, daqui a pouco tu tem um entendimento, está fazendo algo errado achando que está certo. Né? Então aí está o CTG para também acolher e mostrar. E orientar o caminho. Exatamente, né? orientar o caminho. E veja, Vivi, que isso tudo que a gente falou agora, dessa questão de indumentária e vestimenta, detalhes lá do departamento cultural do CTG. E um departamento que tu expande, pode levar para as escolas, pode levar para vários lugares, pode ter, né, várias
várias interferências com a comunidade no dia a dia. Sim. Né? Como é que tu vê esse papel do CTG dentro desses outros universos, né? Porque a gente, é muito isso, nós aqui somos uma cidade turística, e uma reclamação que caía no setor cultural, né, tu sabes, eu estava presidente do Conselho de Cultura, a gente recebia muito isso, de que não tinha gaúcho na rua, né? E eu acho que o CTG vem buscando soluções para isso. Eu vejo que essa discussão está na pauta do CTG. Sim. Né? Mas como é que tu enxerga esse universo do CTG, estar fora de casa, estando em outros lugares? Tu sabe que herança, né, de ensinamentos do tio Nailor, de levar a cultura gaúcha ao encontro do turista. Uhum. E ele fazia isso muito bem. E, claro, outros patrões também, mas, né, como eu tive um contato pessoal direto com ele, é uma referência, né? E isso, Gramado nunca soube fazer. Gramado tem, nossa, um quilate turístico extraordinário, né? Está ali no top do país. Que é o segundo destino turístico mais procurado. Exatamente, saiu a pesquisa recentemente aí, exatamente. segundo destino do país. E Gramado na questão tradicional, cultura, e a gente sempre falou e fala e vai continuar falando. Qualquer lugar que tu vive com a tua família, for fazer de férias, um passeio, vamos para, sei lá, Argentina, vai para o Nordeste, vai para a Europa, qualquer lugar que tu for, tu vai querer ter contato com a cultura daquele local. Sempre. Da culinária. Uma experiência ambiental, né, de ambientalização, agora até fechou, ambientalização do local, né? Exatamente. De ambientar e pertencer, pelo menos, a ter essa sensorial, né, de percepção. Exatamente. Todo turista tem, né, essa necessidade de ter contato com a cultura local aonde ele for visitar. Né? Acho que isso é o princípio do turista. Esse é o princípio do turismo. Esse é o princípio. Exatamente. O descanso, o atrativo, o entretenimento. As férias, a desculpa que tu dá para ir até um lugar, ok, né? Mas tu quer experimentar, né? A questão cultural, ela é parte, sim, muito viva do turismo. E aqui em Gramado, com a referência que é Gramado, quem luta para estar neste cenário é o CTG. É o CTG. E a gente sempre disse, Gramado tem a faca e o queijo na mão e não se serve desta cultura. De levar o turista ou de fazer essa conexão do turista com a cultura local. O CTG está ali, dando seus pulos, dando seus acenos, tentando, né, dentro das suas possibilidades. E aí, claro, esse ponto, ele é muito fácil de resumir, né? Valorização. E claro Será que a gente tem hoje, assim, talvez que tenha contribuído para isso, a gente percebe o crescimento de Gramado, porque vamos falar de Gramado hoje, 39 anos de Natal Luz, é isso? Corrija, né? 39 anos de Natal Luz. Então, nós estamos aí só há 4 décadas, né? O CTG são 7 décadas, né? Sim. Então, a gente tem uma outra questão cultural de valorização da nossa própria cultura também, que lá em 40... né? Começou a florar e começou, né, a crescer, e isso é uma construção que vem cada vez agrandando mais, né? Vem dando um sentimento para os gaúchos. Eu acho que isso que aconteceu com a gente em maio do ano passado, a chuva trouxe um outro sentimento para todos nós, né? Sim. Então vai nos colocando numa situação mais de união. E será que em Gramado, por ter não sei se a expressão que eu vou usar é a correta, mas por ter ficado nas costas do Natal Luz ou da Páscoa, né? Nas costas, como carregou esses filhos tão bem, né? São só 3 décadas, 4 indo para a 4ª década, né? Isso é pouco tempo para perceber que talvez ela tenha outros lugares para explorar, que são as raízes, né? Tanto portuguesas, alemãs, italianas, como eles estão trabalhando agora para divulgar o turismo rural, né? Esse trabalho começou sendo feito recentemente, talvez isso não seja um reflexo, e aí a gente tem que chegar daqui a pouco mais força na palma, né? Exatamente. Batendo lá, que nós estamos na fila. Nesse ponto, o próprio CTG, dentro do seu papel de cultivo às tradições e de propagar, né, essas tradições na sociedade, também mudou dentro do município. A gente tem observado um crescimento muito grande de frequência
de pessoas que vão participar. Nossa, a invernada, o departamento artístico, que nós não falamos nele ainda, né? Exatamente. Olha quantas crianças tem. É um dos detalhes. Tem gente que vem de Canela participar aqui, dançar aqui em Gramado, né? A gente tem conquistado espaços, né? Visibilidade do poder público, Sim. uma parceria muito positiva com a Câmara de Vereadores, com o próprio município, né? E aí, quando eu citei antes, e resumindo na palavra valorização, que Gramado sempre teve a faca e o queijo na mão para se servir da cultura do Rio Grande do Sul para o turista, né? E nunca fez outras coisas. Dentro do possível foi inserindo. Né? Isso não é uma crítica pontual agora. Isso é histórico. Sim, né? sim. E também de tanta mostrar, né, o seu papel de defender a atuação do CTG, tem conquistado espaços, né? Claro que sim, tem muito ainda para se galgar e andar, né? Tem muito ainda. Então, isso é um detalhe. E aí, olha só o que tu cita para nós aqui, Vivi. A questão do Natal Luz, a Páscoa, eventos, a cultura dos colonizadores, e aí a gente entra na cultura germânica, italiana, portuguesa. Até no local onde nós estamos, né, que é a Pousada Vista do Lago, que é a cultura alemã, né, que exatamente. tem os encontros. Tu sugere, de alguma maneira, o que o trade turístico de Gramado, e a gente acompanha também, a gente vive na comunicação do município, também está sedento por inovação. E às vezes, muitas vezes, inovar não significa tu criar algo novo, né? Mas daqui a pouco tu consegue inovar, e a gente observa isso, tem exemplos bem interessantes, tu consegue inovar preservando uma tradição. Aflorando ela, né? Trazendo ela para florescer, né? Porque, veja, não está no cenário. Uma coisa de 70 anos, de repente tu traz ela, é uma inovação. É uma inovação. Tu está inovando com algo tradicional. Algo tradicional que já é pertencente à cultura, né? Só que não era explorado. Que não era explorado. E aí eu acredito que está a inovação. Que está a questão das habilidades das pessoas, da maneira de gerir, por isso as gestões, né? As pessoas que entram, as pessoas que saem, as pessoas que chegam, elas são muito importantes nesses processos, dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Secretaria de Turismo, porque elas têm que trazer o seu know-how e trazer pessoas que conseguem ter esse olhar e chegar nesse discurso, né? Porque de nada adianta a gente falar à toa se as coisas não conseguem acontecer, né? Falar o que eu digo à toa é falar ao vento, né? A gente fala o que a gente precisa e a gente não consegue unir forças para executar o que precisamos, né? Então, é por isso que existe esse de Gramado para você. Eu acho que esse é um dos programas que a gente chega num pensamento um pouco mais longe do que é Gramado, né? Do que a gente já gosta de muitas coisas que a cidade oferece, né? Afinal de contas, escolhemos estarmos aqui justamente por isso, né? Por tudo que ela oferece e por acreditar que ela pode oferecer ainda mais. Exatamente, né? Essa é a questão, porque Gramado ela é criativa, ela é diferenciada em praticamente tudo, né? A régua de Gramado, nossa... Vai ser sempre mais lá em cima do que o nível. Ela sempre nivela por cima, e a gente que vive aqui, né? Algumas coisas daqui a pouco pode ter saturado aos olhos de alguns? Pode, né? Mas Gramado é criativa para seguir com a régua nivelada lá por cima e inovando, trazendo coisas novas, atrações novas, remodelando atrações antigas. Exato. Tem jeito. Criatividade, hoje em dia a gente fala muito em criatividade, inteligência artificial, ela nos provoca o tempo todo, né? A criatividade, a criançada aí hoje em dia, nossa, né? Tem muitas possibilidades. Claro, daqui a pouco alguns testes. Puxa vida, isso aqui não deu certo. Ok? Mas vimos que não dá para fazer. Acertar. E podemos mexer ali naquele ponto, né? Temos o Natal Luz. O trade tem clamado muito por coisas novas dentro da programação do Natal Luz. Tá? Isso é uma situação que não é opinião, é um fato, né? A gente que vive aqui em Gramado sabe que há esse clamor. Mas aí, vamos lá, coisas tradicionais. O Natal Luz, 39 anos. Não, e se não fosse uma coisa boa, tradicional, nós não comemoraríamos mais na nossa casa, né? Exato. Nossa avó faz, né? A gente aprendeu isso, uma cultura que trazemos de comemorar o Natal. Então, a reinvenção
Porque por que a gente usa a mesma árvore? Eu comento muito isso com o pessoal quando vem. Porque tem que fazer coisa diferente. Tá, mas a gente tá usando a mesma árvore há quanto tempo? O meu presépio veio da minha avó. E Deus o livre se alguém me pegar uma pedra e presépio, eu surto. Não é? Então, assim, existe uma incoerência em algumas coisas que eu vejo. Mas, claro, tu precisa dar um refresh, né? A gente mesmo vai lá, né? De tempo em tempo a gente tem que arrumar a maquiagem, né? Botar uma roupinha nova, o presépio tá meio batidinho, tu vai lá dar um jeitinho, né? Tá meio arranhadinho. E o Natal Luz, ele exige muita dessa criatividade pelo tamanho do evento, pelos milhões de visitantes, pelos milhões de reais investidos nele, né? E os olhares que são novos também a cada ano, vem pessoas diferentes, né? Sim. Não vai entregar só a mesma... Vamos combinar, né, que o Natal também é uma data muito comercial, né? Não, é óbvio, né? Todas as datas de vendas, né? Dia das Mães, Então dá pra ainda criar muita coisa. Agora eu vou chegar no ponto que é o desafio maior. E antes eu só vou te falar que a gente tem a mesma árvore, mas a gente muda os enfeites, né? A gente muda os enfeites, entende? A gente, né, muda umas coisinhas em casa. Tá aí um exemplo. A mesma árvore, outros enfeites. Isso aí. Né? Para bom entendedor. A palavra tá dada. E aí o desafio com o evento mais antigo de Gramado, Festival de Cinema. Teve momentos áureos incríveis, teve anos, né, que penou, que sofreu, mas está aí. 53º, tá? Vai acontecer nesse ano, ininterruptos. Exatamente. E aí é um evento tradicional, é o evento ininterrupto mais antigo que nós temos em Gramado, 53 anos, né? E aí o que tu vai fazer para inovar, Pode, claro que sim, não tô... pode ser um desafio, né, ok? Mas... Dentro do segmento, né? O que eu quero dizer é que, para o segmento, né, do festival de cinema e tal, comparando com o que a gente acabou de falar do Natal Luz, é lógico que o Natal Luz, ele te dá um exponencial muito maior de opções, possibilidades muito maiores, né? Mas hoje com a tecnologia a gente tem loucuras, né? Que é possível fazer, criar, e a mente das pessoas é um universo muito próprio para criar, Sim. né? Então acho que a criação não tem limite. Então dentro dessa questão, eu posso te citar eu faço uma lista de coisas que eu acho que o CTG poderia fazer para estar inserido, né? Mas eu também sei que essa lista precisa de investidor, eu sei que essa lista precisa de apoiador, sei que essa lista precisa de um órgão competente que diga, não, eu vou estar aqui para pelo menos ser o teu guarda-costas e te amparar se tu cair. Então, porque é muito fácil a gente dizer assim, vamos inovar, né? Tu traz um monte de gente e faz uma listinha, mas na hora do vamos ver... É que nem fazer um churrasco, né? Convido todo mundo para ir lá comer um churrasco na tua casa e só tu levou a carne. E aí tu tem 49 para comer meia costela. Nossa. E aí, Vivi, dentro dessa questão dos eventos de Gramado, e Gramado é boa em fazer eventos, a gente volta em essa volteada que a gente deu aqui em Natal Luz, Festival de Cinema e tal, a gente volta pro gauchismo. E aí eu cito o Rodeio de Gramado. O glamuroso, como é conhecido. 45 edições. E aí não significa que ele foi feito ininterruptamente nos últimos 45 anos. Sim. Ele é mais antigo que 45 anos. Eu não sei precisar exatamente o ano, mas foi feito o rodeio, no ano seguinte uma festa campeira, né? Sim, então foi feito intercalando. Exatamente. Daqui a pouco pode ser que se iguala aí, quem sabe, ao Festival de Cinema, 53 anos e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito. Ele é mais antigo que 45 anos, sim. E teve ciclos, teve adaptações, modalidades que vieram, né? E aí, veja que nos últimos anos, e isso é um dos pontos positivos do nosso Rodeio de Gramado, ele tem dado muita visibilidade para Gramado. O nosso rodeio tem dado muita visibilidade para Gramado, turisticamente falando, economicamente falando. Porque a experiência sensorial com a cultura tem estado em evidência, né? Completamente. E aí, o que foi feito de inovações? Algumas modalidades. Inclusive, uma laça
Nossa, a pé, que eu achei fantástica, e tem uma patrocinadora da DVT que já mandou escalda-pés, porque o povo vai precisar dessa laçada a pé. É um atrativo. Que tá movimentando e dando o que falar, né, do pessoal por aí. Eu acho que isso é muito bacana. E quando se traz também provas antigas, assim, que nem vi Canela fazer, de trazer os, né? Laço Origens. Laço Origens, né? Sensacional, parabéns, Canela. CTG Querência, então top. E eu acho que isso só agrega e soma. Sim. E faz com que nem outras cidades que hoje copiam o Natal Luz, faz com que outros rodeios também insiram essa modalidade dentro, porque tu só agrega, né? Sim. Tu só agrega. Dentro tu entrega mais cultura. O rodeio em si, em todas as cidades e regiões e CTGs, ele tem uma linha, é aquilo ali, né? E aí tem CTG Querência de Canela, trouxe o Laço Origens, um jeito de laçar, né? De muitas décadas atrás, lá do tempo que tu saía arrastando. Pensar, gente, para vocês terem uma ideia, hoje a gente, se pesquisar, e perdão, patrão, mas se pesquisar hoje, tu vai ver um rodeio acontecendo dentro de uma cancha, vai ter a casinha do narrador em cima, né, que era chamado de chamador, ele era um chamador. Né? Então aí tu tinha o chamador, e aí hoje ele fica em cima do brete, onde solta os bois, e aí tu tem o saca-laço para tirar o laço da cabeça do boi quando ele chega do outro lado, né, do brete. Mas antigamente não tinha cerca alguma. Era feito um arrodeio para pegar uns boi e o povo fazia carreira em volta, como se fosse coisa, para assistir os caras soltar a corda, largar a corda, mandar a corda, porque eles eram bons nisso na lida de campo deles lá, para ir separar o campo aberto, separar um potrinho que estava com problema, uma vaca que ia entrar em trabalho de parto. Então, tu tem essa cultura hoje aqui, cheia de segurança, de cuidados com os animais. Muito pesado, documentação em dia, desde os documentos com o cavalo e com o boi. Então, tudo é analisado, hoje em dia não passa mais nada, né? E fala-se tecnologia, nós tem um programa que facilitou muito, que é o Mundo do Laço, que trouxe agilidade nas planilhas da marcação das laçadas, né? Que isso agilizou muito o rodeio e se terminou com as confusões que se tinha em muitos rodeios, né? O cara vinha dizer que a armada dele foi positiva e era branca, e aí tinha os arranca-rabo, final de rodeio, que eu acho que isso era o que mais dava confusão, né? A tecnologia sendo aliada a uma boa execução de um trabalho, ajudando a tradição, né, a ser precisa. E aí, Vivi, deixa que citamos, né, o Laço Origens em Canela, e aí, olhando para Gramado, e aí vocês vão entender por que a gente fez aquelas relações ali com Natal Luz, com o Festival de Cinema, especialmente o Festival de Cinema. Foi criada uma modalidade aqui, também nivelada por cima, como o Gramado gosta de fazer, né, atraindo para cá os melhores laçadores do país, que é Astros do Laço. E quando tu olha para o nome dessa modalidade, Astros do Laço, tu imediatamente vai lembrar do Festival de Cinema. Exatamente. E tanto que narração só se fala em que é o tapete de vermelho, é o quiquito de Gramado. A gente traz a linguagem para a narração que tem a ver com a localidade. Exato. Né, onde está e aí estende o tapete vermelho para esses bons laçadores, e esses bons laçadores atraem muito público, os seus patrocinadores. Então, vem verba que fica na farmácia, na hospedagem, no restaurante. Exato. A gente movimenta todo o trade turístico da cidade. E aí o laçador está ali, concentrado no rodeio, né, acampado no rodeio, e muitas vezes não, esses especificamente, 100% deles, com uma estrutura de acampamento onde há um motorhome, ou alguma estrutura dentro de caminhão, mas sempre com ar-condicionado, com seu banheiro próprio. Tá? Não é mais aquele acampamento de barraca com uma lona por cima. Não é banho de cano dele. Um colchão enroladinho embaixo do braço aqui, tô indo pro rodeio. Isso fica pra nós aí, quando a gente vai. Natural. E aí o patrocinador dele, muitas famílias vêm para Gramado, se hospedam na nossa rede hoteleira, vão nos restaurantes, né? Traz e quem vem de motorhome é um funcionário, com um técnico, com um treinador. E eu tenho um exemplo do ano passado, porque fui eu mesmo quem os recepcionou, uma família de Santa Catarina. Foram os primeiros a chegar no rodeio. O rodeio começava na quinta-feira, era domingo de tarde, eles estavam chegando. Domingo anterior? Sim, eles estavam chegando. No domingo de tarde, ele com a esposa e a filha pequena se instalaram lá no parque de rodeios,
né? E foram turistar. E foram turistar. Ele não gastou com hotelaria. Não, mas foi nos restaurantes, foi nos parques, foi nas lojas, no rodeio. Um exemplo do primeiro tradicionalista que chegou no rodeio do ano passado. E nós tínhamos aquele parque de rodeios lotadinho. E olha a preocupação da patronagem em ofertar um acampamento que dê conta, né? Uhum. Porque tu tem que até se preocupar com isso, que é um rodeio diferenciado. Sim. Tu não tá numa cidade que simplesmente vai ter rodeio e o povo vai embora, né? Preciso contratar 4 geradores para tocar o rodeio. Para poder atender todos esses acampamentos, para a cancha funcionar com a competição, sem ter nenhum percalço, para o baile acontecer do início ao fim. Uhum. A rede elétrica ela não exige uma carga e a gente contrata os geradores, né, para tudo ser muito bem atendido. Tá tudo fluido Nesse da ano melhor forma. São 4 geradores para esse ano para poder comportar toda a estrutura do rodeio. No rodeio. Quais são os desafios para trazer a nova geração para o rodeio? Porque existe a nova geração do laço comprido, essa vem. Sim. Essa vem. E como é que a gente traz a outra gurizada para viver a tradição, para cultuar as danças, né? A artística, para levar ela a participar de competições, para a gente, né, levar. Porque a Prata, e aí vou fazer a menção aqui, a Prata que nos apoia aqui, um abraço para o Carneiro Distribuidor, né, que nos brinda com com essa parceria. A prata da casa no CTG é a campeira, a gente sabe, para muitos é a campeira. Agora, tem poucos aí que tem a sua artística como prata da casa, né? Uhum. Hoje, em que lugar fica essa artística? Como é que ela tá de jovens? Ela ainda é um atrativo para trazer a gurizada? Ou ainda se concentra na campeira? Ou tem alguma ideia mirabolante que passa pela cabeça de quem tá na patronagem para... Tu tá me perguntando da minha patronagem de Gramado. É, de Gramado. É artística. É artística. Uhum. É ela que Sim. é o brilho. Nós temos CTGs aí, Rio Grande afora, onde a artística praticamente não existe, a campeira ela é muito forte, e o contrário também. Especialmente nas cidades maiores. Nas regiões metropolitanas grandes. Né? A artística é bastante forte. Aqui em Gramado, a gente sempre teve, né, uma característica, a região toda, né, uma característica muito campeira. Muito campeira. Canela mais ainda e São Francisco mais ainda. Né? E nos últimos anos para cá, na frequência, no trazer o jovem, a gente precisa cativar. Como é que se faz isso? Hoje, no CTG Manotaço de Gramado, em quantidade de pessoas, aonde mais está dando certo este cativar, envolve o departamento artístico. Que a bacana. Dança, a declamação. A Mirim tá com uma gurizada gigante. Exatamente. Né? E aí, aproveitando disso, primeiro que, para esse jovem estar aqui, se ele não é de família tradicional, de alguma maneira a gente precisa... fazer essa captação e incluir ele, né? Exatamente. E nessa captação é encontrá-lo, cativá-lo, ele vem, vai assistir, vai experimentar, vai dançar, vai vir nos ensaios, essa conquista para fazer ele permanecer. Esses são os desafios. Então tem etapas que a gente precisa cumprir. Isso tudo não existe uma cartilha, é o natural. É no dia a dia, é no sabe, no conversar, no ensinar, no jeito, né? A Semana Farroupilha ainda é a melhor propaganda para trazer a gurizada. Sim, porque as escolas são visitadas com mais intensidade na Semana Farroupilha. Então acaba que passou a Semana Farroupilha, nossa, vem um monte de gente nova para participar da invernada. Que legal, uns ficam, outros não. Sim, mas assim é do jogo, tá tudo certo. Né? E aí, como atividade hoje dentro do CTG, e isso tem dado muito certo, e por favor, não me entenda que daqui a pouco eu esteja supervalorizando uma e desvalorizando a outra, artística campeira. Não, nada disso, porque veja bem, o CTG Manotaço investiu agora no segundo semestre de 2024 num quadriciclo e numa estrutura de vaca, que a gente chama de vaca mecânica. O quadriciclo puxa e a gente ensina, tem aula de laço
né? Isso não existia. Uhum, Nós aqui em Gramado temos um encontro semanal onde quem dança lá na invernada participa, o pessoal da campeira participa, os filhos, né? A criançada principalmente. Tem um treininho ali de vaca parada, né? Tem um professor ensinando a fazer armada, a fazer o boleio, a arremessar o laço, tá? Isso tudo é um incentivo, uma atividade que o CTG está proporcionando. Tu citou antes, a tua menina. Logo que aprendeu, o cavalo já não queria mais. A vaquinha já a queria vaquinha o boi. parada. É assim com toda criança. A gente tem também essa atividade. Nas quartas-feiras à noite faz um treino na cancha. A gente tem chamado de treino, mas o correto é dizer aula. Não necessariamente para criança, mas daqui a pouco o Fernando ali, com 40 anos, eu quero aprender a laçar. Vamos tentar encaixar. Na quarta-feira tem um professor ali que ensina a fazer essa laçada andando a cavalo. E mais seguro. Tá? Exatamente. Então a gente tem essa aula para campeira, já tivemos curso no ano passado, onde vieram instrutores da orientação, passando o dia, falando sobre o tiro de laço, como faz, como não faz, quais os segredos, como é melhor, como não dá certo, né? Gente que entende do assunto para nossa gauchada ali da campeira do CTG. Então a gente tem feito estes cursos, isso tudo é investimento, então a gente está também valorizando, né, nosso departamento campeiro, dando essa oportunidade, e nós tivemos aí, tem uns meninos aí, eu chamo de menino, mas já são uns guri aí, uns marmanjos? Não tanto. Os marmanjos de 40. Metade. Que estão participando, vieram nos cursos, vêm nas aulas, vêm nos treinos, a gente pede ajuda aí agora, é comum, véspera de rodeio, precisamos de uma mão aqui para roçar aqui um pedaço aqui do parque. Estão lá os guri. Vamos pro outro rodeio aqui, Três Coroas, final de semana que passou aqui. Estão lá os guri. Pessoal das antigas vem participar, faz uma janta, um feijãozinho do seu Camargo. Ontem à noite, inclusive, foi esse o cardápio. Lá no Galpão da Campeira, o tio Camargo fez um feijãozinho. Uma feijoada de primeira. É um universo que tem um encantamento que é fora do comum. Para quem cresce, né? E aí tem aquele que se identifica mais porque gosta do cavalo, fica na campeira, que realmente é apaixonante, que gosta da função ali do laço, que se identifica com a campeira, tem aquele convívio ali, tem aquele que quer fazer um sapateio, quer aprender a declamar, é mais artístico. Tá ali, a gente acolhe todo mundo, ensina todo mundo, bota todo mundo debaixo do mesmo braço e tenta chamar pro mesmo rumo. Para ficar, pelo menos, né, ter um norte, né? Como a gente diz aqui no Sul, ter um norte. Tem um norte. Tem um norte. Alguma necessidade, gente, de alguma melhoria que o CTG precisaria, sem falta, fazer, além da cancha coberta, além de um espaço maior? Já tirei essas duas, porque isso é uma coisa que, sim, né, a gente sabe que precisa, né? O problema disso é que eu acho que a gente não pode levar o CTG para muito longe, né? Quanto mais longe, acho mais difícil das pessoas, ainda mais aqui na estrutura, na dificuldade, e a gente já vê o trade. Né, da comunidade, e aí eu vou trazer o trade turístico, o trade da comunidade reclamando a questão de mobilidade urbana, que é complicada aqui na nossa cidade, né? Então, se a gente leva para longe, você já fica complicado, né? A gente abriu negociação. Tá? Nós temos uma sede, fica na parte norte do município e tem 3 hectares. Para o evento que a gente realiza, o rodeio, esses 3 hectares já não dá mais. Já faz anos, faz uns 5 anos, acho que. Muito pequeno, já não comporta mais. Outro detalhe, a estrutura física que existe ali, aquela ali é uma área que ela foi adquirida e se utiliza ela desde a década de 60. Eu não sei exatamente o ano, o CTG foi fundado em 55 e talvez meados ali de 60 foi adquirida aquela área ali e muitas atividades de lazer, de final de semana, campeira, passaram a ser concentradas ali, no Mato Queimado. Uma sede lá no centro, uma sede lá no Mato Queimado, na parte norte do município. 3 hectares ficou pequeno, a cidade cresceu, o Mato Queimado, que antes não havia, né, ninguém, era alguns quilômetros, a próxima, o vizinho, né,
Hoje é frente a frente, então a população ao redor ali do parque cresceu muito, o parque já está pequeno e a estrutura física também ela acaba ficando deficitária, são remendos. Sim, é puxadinho do puxadinho, porque já faz muito tempo, né, que existe aquela estrutura. Então a gente vai atualizando, adequando ela ano a ano para poder fazer o rodeio. Naturalmente, então essa é uma necessidade, uma infraestrutura mais resistente, que dê uma dinâmica melhor para os departamentos poderem um espaço maior, naturalmente que para qualquer lugar que a gente for quando sair dali, vai ser um pouco mais distante, e a gente tem procurado ter muito cuidado com isso. Como assim mais distante? Mais distante para onde? A gente tem privilegiado nas áreas que a gente tem visitado aqui em Gramado, a região norte do município, né, o Mato Queimado, linha 15, linha Bonita, a parte norte do município. Veja que semana passada eu escutei de um conhecido aí, eu disse, cara, eu gostaria tanto de botar meu filho lá no CTG, ele quer, volta e meia ele me pede, mas eu moro na Várzea. Várzea é parte sul do município, né? Então, para chegar lá no Mato Queimado, ele precisa passar pelo centro do município. Onde atravessar o município em épocas de evento é uma loucura, né? Então, esses são e fora desafios. Fora isso, é a rotina do pai que leva e busca todos os dias, né? Então, eu tive propostas de área na parte sul. Aí sim eu estaria dificultando para aqueles que fazem parte hoje, os que vêm de Canelas, aí sim, eu estaria realmente, uma coisa assim... É um dilema, né? É um dilema. Uma coisa assim, o CTG vai ficar mais longe. Vai ficar mais longe 3, 4 quilômetros. Conforme o local do município que eu leve a estrutura do CTG, nós estamos falando de 12, 15 quilômetros. Aí sim, eu não posso fazer isso, visitei áreas boas, mas eu não posso fazer isso porque, levando longe demais, eu vou esvaziar. E eu esvaziando, eu perco a essência. Outro problema que é trazer de novo todo mundo. Eu perco a essência, eu perco a alma do CTG, porque a alma do CTG são as pessoas. E nós temos ainda, olha, eu falo nós, né, mas eu acho que ainda, para te ver como a gente encaixa, está e se sente família, né? Mas tem um outro problema, que nós temos umas zonas hoje de risco não, né? Mas zonas que estão entrando num radarzinho de mais cuidados, áreas geológicas de preservação, de cuidado. Tudo isso interfere, né? Na hora de decidir para onde vamos. Sim, né? Sim. Isso interfere os acessos, a logística, a topografia do terreno, para as necessidades que a gente tem, né? Então isso tudo porque não dá para ter uma lomba no meio da cancha, né? Isso tudo a gente observa, tá no radar, tá dentro daquilo que a gente busca. Então a gente sabe o que a gente quer. Tem algumas áreas em vistas, naquela região norte ali do município ainda está em negociação, quando naturalmente andar, a gente tem levado tudo na transparência dentro da patronagem. Sim. Tem o Conselho Fiscal que volta e meia nos questiona, como é que está? Como é que está a negociação? Está assim, está assado, estamos aqui, estamos, né, vai ter isso, vai ter, tá? Então a gente tem levado tudo bem de forma transparente. E um detalhe principal, para quem nos acompanha, o formato da negociação é a permuta. A Vive quer comprar a área do CTG, vai me dar aqui, sei lá, X quantidade de reais, e era isso. Não. X quantidade de reais é ótimo. Não vem pila para Guaiaca. Então, nós temos aqui a nossa área, a gente vai identificar qual é uma outra área de preferência, é aquela ali. Então, a Vive está interessada na área do CTG, ela vai comprar aquela área, não a área do CTG, ela vai comprar aquela área, vai colocar a infraestrutura de cancha, de salão do próprio CTG, né, com as medidas, as exigências legais, né? Tá pronto? Beleza, então tu me entrega e eu te entrego. Entendi. Não falamos não movimenta dinheiro conta do CTG de ninguém. Esse é o formato da É uma troca que é mais tranquila de transparência, né? Exatamente. Já teve, Fernando, uma corretora de imóveis.
Fernando, tem um investidor lá, assim, acessado, ele quer tanto, mas é em dinheiro. Não dá. Lamento. Sim, porque tu tem que entregar um lugar que o CTG possa estar. Não adianta o CTG receber o dinheiro, não tem pra onde ir, né? E aí tem tanto tempo pra sair de lá, e aí... Primeiro ponto e aí? Dessa decisão de fazermos nesse formato, o primeiro ponto é a transparência. Mas o segundo ponto, vamos combinar, é uma questão de mercado, é uma questão de valores. Né? A Vive tem uma incorporadora, ela constrói prédio aqui, lá, acolá. O acesso dela ao mercado da construção civil, dos materiais, é diferente do meu. Exato. Então a gente tem que observar isso. É legal, é uma outra visão, né? Porque se deixar na mão é que nem eu em casa, né? Construir uma casa e para incorporadora é outra, né? Exatamente. O resultado é diferente. Exatamente. Né? Eles são clientes assíduos, eles conseguem um preço de mercado diferente. Do Fernando, que. Né? Então. Nunca comprou 2 sacos de cimento e nem é no local onde ele vai ter que fazer a negociação, né? Porque tem que entregar mais material, né? É isso aí. Mas é bacana a gente ter uma conversa sobre a tradição de uma forma diferente, né? Sobre enxergar o CTG de uma forma diferente, de entender as necessidades do Manotaço, de entender que o CTG está disponível para entrar e participar como data, como calendário da cidade, não só na Semana Farroupilha. Eu acho que é importante isso, né? Sim. Eu acho que o Rio Grande do Sul já tem isso, né? Como prioridade, né, de ser gaúcho o ano inteiro. Então, eu acho que ter mais essa acessibilidade vai fazer com que a gente se sinta da mesma forma que alguém que vá para o Nordeste encontre lá, né, a recepção de uma baiana, comendo um acarajé. Eu sempre brinco assim, tudo bem, não espere chegar aqui e encontrar uma banquinha de churrasquinho, né, mas que vá encontrar identificações culturais que são e fazem parte da nossa origem, e estão sendo cultuadas todos os dias. Isso é muito importante. Quero te agradecer muito. Certo. Só para fazer um parênteses aqui nesse teu comentário, a rede social tem nos ajudado. Eu ia te perguntar agora. Eu tenho acompanhado e volta e meia, eu disse, eu sou, recentemente agora aqui, de Blumenau, eu sou de São Paulo, vou estar em Gramado, tem atividade do CTG, a gente quer ir visitar. Bacana. Eu disse, qual é os dias? Eu vou estar dias tal e tal e tal. De noite tem isso, tem aquilo, vamos lá. O CTG está via rede social. CTG Manotaço lá no Instagram pode nos acompanhar. Nem falar na rede social do CTG, porque vai ficar disponível também aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, mas falar de como a rede social ela acaba sendo um multiplicador e um fator importante na divulgação do trabalho, e também uma forma da pessoa se aproximar disso sem que dependa de terceiros, né? Porque antigamente, isso foi uma fala que a gente teve com o secretário de turismo aqui, que antigamente era o guia de né, guia de turismo que vendia a cidade para quem viria visitar. E hoje, com a rede social, a gente está podendo vender a nossa cidade, né? Dinamizou bastante. Mudou esse cenário, né? E sem dúvida o CTG não fica fora disso, né? Exatamente. E a própria gurizada acho que ajuda muito nesse sentido, né? Sim, porque eles têm conhecimento, né? Poder de... Nasceram com o celular já dentro da... Bota a gente no bolso. Bota a gente no bolso. Vivi, eu quero te agradecer pelo espaço, pelo bate-papo, né? Eu acho que bem enriquecedor, né? Para nós também, falar do que a gente gosta. Eu me permito, nesse último momento, fazer um elogio ao Poder Público de Gramado, especialmente a Secretaria de Educação, porque o ano letivo não começou ainda, a expectativa tá enorme, a gente está aqui com o coração na mão, acho que vai acontecer nesse ano algo que a gente vem lutando há muitos anos aqui em Gramado. O que é exatamente isso? O CTG, dia 15 de março, vai fazer 70 anos. Perfeito. A Emancipação Política de Gramado fez 70 anos no dia 15 de dezembro. Então, da Emancipação Política de Gramado para a fundação do CTG Manotaço, são 3 meses de diferença, né? Vocês entendem a proporção do que é a significância da cultura gaúcha? A história do quanto a gente precisa estar junto com a cidade, né? Cidade foi fundada e CTG também. É isso aí. A história de Gramado, naturalmente que a partir da emancipação política, ela caminha lado a lado. O CTG é presença. É como a gente construiu a nossa casa e 3 meses depois construiu o nosso galpão. É isso aí. E o porquê da minha referência à Secretaria de Educação. Está começando, né, um trabalho nesse ano nas escolas do município de turno integral.
muitos municípios aí, Canela, que é nosso vizinho aqui, já trabalha, né, com o turno integral. Gramado vai ter turno integral também, está implantando isso. E aí, naturalmente, tem o currículo escolar, Sim. né, que é necessário e que vai ser mantido e ampliado, e oficinas de várias coisas, várias atividades esportivas, culturais, artística, vai ter música, vai ter... Pintura, arte visual, literatura, vai ter várias... É isso. Todos os segmentos da cultura estão inseridos nessas oficinas. E também cultura gaúcha. Então, nós falamos na nossa conversa aqui sobre como a gente capta aqueles que não vivem, né, nas suas famílias. Não cresceram com o dia a dia campeiro, né? São as escolas, né? O principal local onde a gente faz essa captação, né? E depois tenta cativar são as escolas. E aí, com a cultura gaúcha estando lá dentro das escolas, não somente na Semana Farroupilha, é um troço assim que dá um nó na garganta de falar, enche o olho d'água, porque é muito emocionante. Essa é uma luta do meio tradicionalista em tudo quanto é canto aí do Rio Grande, de fazer esse envolvimento, de estar presente. O MTG tem um projeto muito antigo, o MTG na escola, de muitos anos, porque é ali que está a essência do tradicionalismo. O jovem, a criança. Né? No símbolo do MTG, o broto naquele tronco, é exatamente isso. Nós começamos o movimento tradicionalista gaúcho, nós, né, Paixão Cortes, Barbosa Leste, enfim, no Julinho, lá em Porto Alegre, numa escola, né? Com jovens. O jovem é a essência. Dentro de uma escola, um departamento jovem numa escola. Então, a partir daí, eu acho que faz sentido completamente nós estarmos presentes lá dentro, né? O CTG Manotaço, hoje em Gramado, está muito contente com a quantidade de jovens que envolve, né, em Gramado e Canela. Tem muita gente de Canela que vem dançar aqui com a gente, e vai ampliar no momento que tiver o aluno, né, lá na escola tendo esse contato. São oficinas que eu acompanhei um pouquinho da formatação, né, desta proposta de oficina de cultura gaúcha dentro das escolas. Um encontro semanal, onde vai ter sim um foco muito forte na dança, na questão artística, mas é cultural. A cultura gaúcha presente sendo levada lá para dentro. Bom a gente ouvir isso, porque faz parte do plano de cultura, né? Tá lá dentro das metas do plano de cultura, existe um conselho para isso, existe, né, um fundo. Então é ótimo tu ver as secretarias trabalhando em parceria, ouvindo umas às outras e ouvindo também o que a comunidade e que o Estado vem conversando. Sim. Afinal, o poder público está aí para isso, né? Para atender as demandas que a comunidade, que a população tem, né? Então e essa é uma delas que a gente, né, neste ano vai ver poder apreciar e ver acontecer. E aí sim, de novo, tirando o chapéu, estendendo mão à palmatória para o poder público que nesse ponto... nós temos uma cidade aí que elegeu a sua gestão, quase 80%, né, em sua totalidade. Então, existe uma aprovação muito grande, isso tem que ser respeitado, né, vem se fazendo um trabalho que tem dado certo. E com certeza, ninguém agrada todo mundo, nem dentro de uma patronagem. Com certeza, tem alguém dizendo que tomara que o Fernando saia logo, porque eu quero ser patrão. E quando chegar lá, alguém vai dizer para aquela pessoa, tomara que o fulano saia logo, porque agora eu quero ser patrão. Como é que tu tá a caminho da tua saída? Vai ter reeleição? Vai. No princípio, sim. Vai seguir firme, não? No princípio, sim. E um dos pontos, a gente tem trabalhado muito isso dentro da atual diretoria, da patronagem, essa intenção que a gente tem, e ela vem sendo unânime já faz um tempo, de negociar aquela área ali. Então, naturalmente, envolve muita coisa. A nossa diretoria, ela está com este posicionamento de permuta, né, de não movimentar dinheiro na conta do CTG, é uma permuta, né, tu compra, constrói, me entrega, que eu te entrego. E os interessados já podem entrar em contato com o CTG Manotaço para saber dos detalhes. E aí, naturalmente, que a especulação imobiliária flui, borbulha, né, com uma situação dessas. Então, a gente iniciou a patronagem, logo começou com negociações, elas ainda acontecem, não sabemos se será confirmada de contrato assinado
até junho, que é quando tem a eleição da padronagem, né? Mas não acontecendo até ali, naturalmente, a gente dobra, né? Vai à reeleição para mais 2 anos, são 2 anos de gestão, pensando em fazer esta negociação e entregar pronto. Para a comunidade. Exatamente, dentro daquilo que a gente construiu, com quem frequenta, com quem é sócio, foi feita uma assembleia, uma reunião, muita gente sugeriu, palpitou, participou, então foi feita uma construção de ideia do que se quer deste parque de rodeios novo para Gramado, para o CTG Manotaço. Então a gente tem que defender isso. Achei muito bacana que hoje existem vários tipos de quem vai na reunião. Tem quem sugere, quem palpita e quem participa. Vou anotar isso. Porque isso faz diferença no dia a dia, né? Sim. Com certeza, na questão da maneira como a pessoa se impõe e a presença dela ali, né? Sim. Acho que tem horas que, se tu não tá presente, tu tem que ser ausente, né? Até mesmo nesse momento, né? Não dá pra ficar palpitando onde tu não tá vivenciando nada do que acontece. Tchê, mais uma vez, muito obrigada. Uma satisfação recebê-lo aqui. Um abraço da mãe do Rio Grande, como eu costumava dizer lá na rádio. As porteiras estão abertas, sem tramela, só chegar aqui, seja bem-vindo, para a gente continuar trazendo para quem nos escuta a história do nosso Rio Grande, a história do nosso CTG. Vamos trazer a artística para falar, né, do trabalho que a Flávia está fazendo lá dentro com as crianças, quem vai seguir, né, com a artística. Vamos trazer o departamento cultural para falar de como é feito o trabalho, porque eu acho que essa valorização, ela é importante. Muito. E esse programa de Gramado para Você, ele foi construído com base numa lei do Paulo Gustavo, uma lei cultural, e feito com esse propósito, de deixar registrado a cultura como ela é, como ela acontece, e que vai ficar a título de pesquisa para quem, né, vai precisar fazer um trabalho na escola, vai ver essa tua entrevista daqui, sei lá, há quantos anos, né? Na internet as coisas ficam para sempre. Esse é um dos grandes pontos positivos, né, da internet. Exatamente. E aí, estando hoje, o Fernando está patrão do CTG. Amanhã, talvez não, mas o convite está feito. Vai lá, vamos lá, tomar um chimarrão, porque no meio tradicionalista, que é feito de pessoas, e muitas pessoas, hoje é o Fernando, amanhã é a Vivi, são ciclos, as pessoas passam, o CTG fica, e está ali 70 anos. E cada geração constrói de um jeito, né? Exatamente, cada um tem uma maneira de administrar, tem uma maneira de tentar fazer as coisas acontecerem, né? Nós estamos tentando implantar as nossas ideias agora, realizar objetivos que muitos eu trago desde quando eu entrei lá em 99. E 2 anos é pouco? Olha, depende do ponto de vista. A gente está num momento, pela complexidade das coisas que estão acontecendo, que sim, é pouco. Mas se não, de maneira geral, 2 anos, né? Dá para fazer um trabalho bacana. Sim, tendo antes não de tendo mim... enchente, não tendo pandemia, não tendo... Exatamente. Antes de mim coisas complicaram a nossa vida. Estava antes de mim na gestão o Beninho. Sim. Né? O Beno, ele foi patrão. Eu participava da diretoria dele como diretor artístico, né? A decisão final era dele e eu estava ali dando os meus pitacos no departamento artístico. Veio a eleição, ele veio para o departamento campeiro, que ele é da Campeira, e eu vim como patrão. Então, nada mais foi do que uma sequência de um trabalho que já vinha sendo feito. Né? Com certeza. E agora a ideia é a gente dar continuidade a isso. Provavelmente, eu estou no cargo de patrão, provavelmente permaneço. A diretoria, né, talvez uma peça ou outra seja necessário, né, mas a sequência ela terá. Né? E aí, claro, o objetivo maior e isso tudo é um trabalho que vem pós-pandemia. Né? A pandemia parou com tudo, todas as atividades. Pós-pandemia a gente foi retomando, hoje nós estamos com mais de 100 crianças lá na artística, tem uma campeira bem representativa, e especialmente isso é um dos meus orgulhos, eu falo de boca cheia, porque é fantástico falar sobre isso, especialmente as mulheres. Na campeira, as prendas do Manotaço... As gurias estão dando um show, né? Um show. E elas vão vir conversar comigo, Lili, né? Nossa, a Lili Tomazini, eu tiro o chapéu, né? As Tomazini, eu vou ter que dizer, né? A Tamires, trazer a Estela, a
As pequenas eu quero principalmente trazer, né? Eu quero trazer as guriazinhas, né? As Cara, elas são um diferencial muito grande. Nos trazer a orgulha muito. Antônia, trazer a Maria, trazer a Lívia que dá um show para as gurias, que é exemplo, né? É isso aí. E é muito legal ver as menininhas se incorporando na campeira. E aí eu quero encerrar, deveria te perguntando justamente senão nós vamos aí. Isso que nem tem mate, graças a Deus, acho que não tem mate, porque senão nós ficava aqui. Como é que tu vê o papel da mulher? Não vou poder deixar passar essa, patrão. Em Sendo Inserida, a gente teve uma peleia aí, com o meu caso, né, na função do rodeio. Como é que tu vê o papel da mulher se adentrando, firmando os esgarrão? Porque eu acho que não tem essa conversa, para mim, pelo menos, né, de ver a mulher longe da tradição. Ela sempre teve, né? Sempre. Meio escanteada, meio atrás da cortina, mas agora ela tá, sabe, marcando, fincando os garrão. Como é que tu vê essa chegada da mulher? Eu tenho a perspectiva de que tá faltando a gente ouvir um pouco vocês, o clamor de vocês, como os homens veem isso, como os peões veem isso, para que a gente possa achar um jeito mais sereno, né? Porque tranquilo, acho que não tem como, né? Que nem eu brinquei lá em Esmeralda, que, uma mulher, né? Aí eu disse, mas cara, nem competição existia. Não se existia competição de rodeio. O chamador foi criado porque a coisa começou a ficar grande. Tinha uma fila e ele ficava gritando os nomes de quem vinha pro lado. Então, é nada mais natural que o controle de natalidade fizesse a mulher escolher onde atuar em outras posições e trabalhar fora. Ela poder escolher quando ela tem cria, né? Porque acho que se não fosse isso, eu tinha uns 38 bacuri em volta, né? Mas, como é que tu vê isso hoje? A mulher já chegando, eu como narradora, a Estela também narrando, as gurias chegando no laço, a gurizada tomando conta. Vivi, o respeito é a base de tudo. Na história do Rio Grande, tem um conservadorismo, tem um estereótipo de machismo, e isso é real. Né, em toda a história, a evolução do Rio Grande do Sul, o gaúcho, existe isso. Está escrito também nos livros, né? Exatamente. De a mulher ser do lar, de ter limitações, e a gente observa, e aí ampliando, né, mundo afora, né? Claro, tem culturas aí, lá do outro lado do açudão ali do Atlântico, tem culturas que a gente respeita, né, as culturas. Falando da nossa propriamente dita, mudou. Tu acabou de me perguntar, como eu vejo? Eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho fantástico. Nós temos motivos hoje dentro do CTG para ver isso com bons olhos. Pelo que o sexo feminino, pelo que a prenda de todas as idades está fazendo com a cultura do nosso Rio Grande dentro do nosso CTG. Com o respeito que ela tem pela cultura, né? Exatamente. Pelo papel que ela tem na sociedade. Daí nós temos uma frase que é famosíssima, mulher... Lugar de mulher. É onde ela quiser. Onde ela quiser. Certo? Então, dentro da tradição, nós aqui em Gramado nos orgulhamos muito, e eu sempre falo muito das prendas que laçam, não porque a Lili ganhou um troféu no fim de semana. A Tami também, irmã dela, elas foram premiadas ali em Três Coroas. Não é por isso, mas é pela forma como elas fazem isso tudo. Exatamente. Tá? Elas vão lá representar Gramado, elas vão lá representar o nosso CTG com postura, sabe? Com propriedade. Né? Exato. Com propriedade. Elas não vão lá fazer bagunça. Ganhou o troféu? Legal. Mas não é essa a essência. O tradicionalismo é muito maior do que isso. O troféu é o detalhe, né? É o detalhe. É o detalhe. Então, porque as prendas lá, a Larissa ganhou, as meninas ali, a Lívia, a Antônia, a Maria, ganharam, elas são pequenas, ganharam na vaca parada. Legal, ótimo incentivo. Mas é muito além disso. Tá? E aí, ontem de noite, Vivi, a gente tinha um ensaio da Invernada Artística Juvenil, adolescentes, 15, 16 anos. Na sala, 10 peões, 22 prendas. Nossa. Elas são maioria, ainda tem isso, tá?
E Ainda aí, tem isso, dentro né? do departamento cultural, as questões de representação, a declamação, eu consigo hoje ali dentro do CTG, das pessoas que nos representam ali, ó, 10, 12 prendas para ir declamar num rodeio. Uhum. Não consigo nenhum peão. Nenhum. Então, Que loucura, né? hoje nós temos muitos motivos para olhar a isso com bons olhos, porque as prendas estão nos representando muito bem. Na artística, no cultural, na campeira, estão fazendo muito a diferença. Muito. Esse firmar o garrão que eu coloquei, eu acho que traz isso, que ela veio para mostrar que ela tem a mesma Sim. paixão que o peão, né? Sim. Não tem? Sim. Né? O que move é a mesma paixão. E com menos barulho, assim, eu vejo, assim, que a mulherada tem uma classe, uma elegância, um jeito de fazer diferente um pouco, né? Sim. Então, e sempre cuidando onde tá pisando, né? Então, eu acho legal isso também das meninas. Nos rodeios que eu fui, eu sempre vi um monte de menininha indo. E é legal tu ver as guriazinhas chegando ali, porque ela se espelha no pai. Eu sempre digo quando eu vou narrar, quem é que me inspirou a narrar? Foi alguma mulher que narrou antes de mim? Não. Não tinha mulher narrando. Tinha o seu Ivo lá de Novo Hamburgo, lá, veja. Nossa, como é que ele homem falava ligeiro, eu ficava na beira da cerca, no CTG da Loma Grande, grudado, olhando, eu disse, eu quero falar tão ligeiro quanto ele, e olha só o desafio de falar rápido, e eu não conseguia enxergar todo o dilema, eu só queria falar tão rápido quanto ele, porque eu achava legal falar ligeiro, e aí tu desenvolve toda uma paixão para um sistema inteiro, por causa de uma... Dentro dessa questão machista que está aí no nosso dia a dia, tem muitas lutas ainda para serem travadas, né? Mas agora eu vou te dizer uma coisa que não é o Fernando, patrão do CTG, que está dizendo. É o Fernando pessoa. Eu enquanto pessoa. Enquanto homem. Tem como separar o patrão e o Fernando? Eu preciso fazer isso muitas vezes. Eu preciso fazer isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas atitudes, decisões, posturas ali dentro do CTG eu tenho que levar em conta. Peraí, é o Fernando ou é o patrão Fernando? Uhum. Eu tenho que pensar coletivamente. Eu não posso ser egoísta, eu não posso tomar uma atitude que... São decisões diferentes porque tu fala o nome de uma entidade. Exatamente, né? Eu tenho que levar isso em conta. Então, pensando sempre no coletivo, né? Tem algumas situações ali que tipo, que vontade né? Não, mas peraí, calma. Olha para o todo, respira, coletivamente. Tem que pensar coletivo. Isso a gente precisa fazer, né? Na posição que se está ali, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Mas agora, a minha opinião, enquanto Fernando, ela vai refletir também no Fernando patrão, mas eu só quero destacar que é a minha opinião pessoal. Mas a mulher não serve para isso. Beleza. Tu acha que não? Dá oportunidade. Daqui a pouco ela vai mostrar que é melhor do que tu. E aí é onde Pode ser que daqui a pouco não leva jeito, tá? Ok? E tá tudo certo, né? Mas ela foi lá e tentou fazer. Dá oportunidade. Deixa mostrar. Eu acho que e isso que tu tá falando, essa frase, o deixa mostrar, ele serve pra tudo, né? Sim. Em todas as áreas da vida. Tanto pro homem quanto pra mulher, né? Porque às vezes tu não acredita que a pessoa possa falar. Isso aconteceu comigo, né? Eu me lembro de uma vez que um patrão, deixa, guria, não vai dar nada. Deixa ela ficar meio ali gritando. Não vai dar nada. E eu sei até onde eu fui. E eu sei também. Seguimos o baile. Só um lenço que caiu no meio da sala. Mas nem pegou de certo aqui na gravação, né? Nem deve ter pego, talvez, com o microfone. Caiu um lenço aqui, gente, só para ficar registrado. Um lenço que fez um pouquinho de barulho. Então, eu acho que isso te mostra também, te tem o respaldo do outro lado, né? De quando tu sabe até onde tu foi. Sim. Porque a gente vai. Se der corta, se essa frase existir, a gente vai. Mas a gente tem que saber que a gente tem um respaldo, um apoio. Gostei do que tu fez. Ou, melhor aqui e ali. Alguém apontando o norte, né? Que é o que o CTG faz em todas as suas instâncias. Sim. Então, talvez para nós mulheres, e me incluo, com certeza, como narradora agora, falta isso. Ter esse acolhimento, né? Até porque
a gente tem um espelho no reflexo do homem que teve até então à frente por completo, né, desse setor. Porque nós fazia só nas entrelinhas, né, quando havia uma guerra, quando o homem não tava, ia lá quebrar o galho, né. Agora daí a mulher pegou o gosto de quebrar o galho. Né? Então agora ela quer fazer mais vezes. E nós temos no Rio Grande, Vive, puxa vida, lidar no campo com gado, isso não é coisa de mulher. Tchê. Mas como não? Hoje, no CTG, as prendas ali, eu já falei, né? São maioria. Agora, para esses que, se puxa, uma lida pesada, dura, a lida do campo é uma lida dura. É difícil, sim. Tchê, não, isso é coisa do homem. A mulher ela tem que ficar em casa cuidando do lar. Tchê, tu acha mesmo? Dá uma olhada para a história. Lembra da Anita Garibaldi? Já ouviu falar dela? Foi pra guerra. E aí, resume tudo. É verdade. E essa história, a gente tem pano pra manga, né? Sim. Quando a gente fala da mulher nessa, de a gente olhar para a história, e eu acho que tanto o homem tem mais força. Se a gente for fazer uma queda de braço aqui, vai ter mais força. Sim. A minha genética me levou para ser mãe, e aí eu te falei do controle de natalidade, que eu falei há pouco atrás, né? Ok, nós vamos ter habilidades que são inerentes ao sexo que carregamos como pertencimento. Agora, não que eu não vou fazer uma lida. Tu imagina uma família de campo que o cara foi lá e teve 12 mulheres, 5 filhas mulher, né, mais a esposa. Quem é que ia tratar, quem é que ia lançar, ia lá buscar o gado, quem é que ia lá buscar o cavalo chuco para na hora de fazer todo o manejo do boi, quem é que ia tratar na hora do parto, senão as gurias. Então eu acho que nesse exemplo é só tu parar para pensar, porque nem todas as famílias têm só filhos homens. Mas essa questão que tu cita, eu até nem entrei no detalhe, porque é uma obviedade, né, Vivi? Não, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Precisa, ok. Existe a diferença física, claro que sim, a gente compreende isso. Com certeza. Mas tem muitas coisas que não é força, é o jeito. É o jeito, é jeitinho. E ainda falando da Revolução Farroupilha, que eu acabei de citar, a Anita Garibaldi, olha para casa das 7 mulheres. Isso. Enquanto os homens guerreavam, quem administrava, lidava e fazia a estância andar e acontecer? Exatamente. Tem uma poesia, e vou deixar aqui, do Calixto Gonçalves Calixto, falecido recentemente, Deus o tenha, que fala o Gaúcha Preta. E ele retrata a história da mãe dele nessa poesia. E no findar do verso, ele diz na poesia, né, que nem tu te faça tão grande, né, e tarará, né, porque tu coubes inteiro no ventre de uma gaúcha. Então ele traz todo o reflexo, né, e todo o perrengue que a mulher carrega na vida inteira, que ela só quer o reconhecimento pela terra que também é dela, né, certo. E a trilha que ela percorreu que também faz parte da vida dela. Então acho que é muito bacana a gente ter esse respeito. Acho que lado a lado vai mais longe, né? Com certeza. Do que um atrás do outro. Tchê, eu vou puxar o cavalo. Nos vemos no rodeio. Vamos. Gente, muito obrigado. Compartilha, segue, né, divulga e vem conhecer Gramado e vem para o CTG Manotas. Até mais. Aquele abraço.